A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão muito lindas. Amém. Queria convidar você nesse momento, já que você está aí sentadinha, a fechar os teus olhos por um minuto, por um instante, entendendo que você está num ambiente de adoração e que tudo o que você faz deve refletir a glória de Deus. Fecha os teus olhos e começa agora a ligar o teu pensamento no alto. Eu sei que você estava num momento de adoração. Eu sei que talvez os teus olhos se encheram de lágrimas, o teu coração ficou cheio de alegria em adorar o Senhor. Mas nessa hora comece a contemplar a beleza do nosso amado Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está no teu coração, Ele está no teu interior. E porque o Espírito Santo de Deus, Ele está no teu interior, sente, permite com que o rio, ele comece a fluir dentro do teu interior. Permita com que o rio da graça, que vem direto do trono de Deus, comece agora a lavar os teus pensamentos. Que Ele agora comece a transformar o teu pensamento, transformar as tuas emoções. Permite com que esse rio que jorra para a vida eterna, leve agora esse fardo, que talvez esteja muito pesado. Talvez você chegou aqui cansada, sobrecarregada, triste. Talvez você chegou aqui se arrastando. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui. E Ele está te dizendo: minha filha, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Toma o meu jugo, toma o meu fardo, porque ele é leve, ele é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso em mim. Então, nesta hora, comece a entregar a Ele. Visualiza você entregando a Ele uma trouxa pesada, uma pedra, algo que represente esse peso que talvez você está carregando. Talvez seja o peso do pecado, talvez seja o peso das acusações, talvez seja o peso de palavras que te falaram, que te feriram, que te machucaram. Talvez você cresceu, viveu a sua vida toda ouvindo mentiras a seu respeito. Nesta hora, vai lançando, vai colocando no colo de Jesus, nos braços de Jesus, vai recebendo dele agora refrigério, vai recebendo dele agora a cura que você precisa. E eu queria que você fizesse essa oração agora comigo, que você repetisse as palavras que eu vou falar. Eu queria que você dissesse assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para ouvir, receber e colocar em prática toda palavra que vem do teu trono para mim. Nessa hora eu limpo o terreno do meu coração. Eu sou um solo fértil. Que a tua palavra germine em mim. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença de Deus como uma brisa suave, nos envolvendo, nos aquecendo. Só que não é um calor que incomoda, é um calor que conforta. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e Ele vai falar ao teu coração. O tema do nosso transborde hoje é um tema que está ali contido no livro de Esther. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia em Esther, no livro de Esther, capítulo 4 e o versículo 14. Todas abriram? Quem está com Bíblia? Esther está antes de Jó, Jó está antes de Salmos, e Salmos é quase que no meio da Bíblia. Você abrir sua Bíblia, é provável que você abra no livro
de Salmos. Amém? E aí você vai voltando, Jó, e até chegar em Esther. Esther capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse levada como a rainha. Amém? Tem outras versões que falam, quem sabe, não foi para um tempo como este que você foi levantada como rainha. O livro de Esther é um livro muito conhecido, principalmente no universo, feminino, porque muitos cultos de mulheres utilizam, as referências, utilizam os ensinamentos para trazer, porque realmente é um livro muito rico em ensinamentos, em verdades, que vai transformar o nosso caráter, vai transformar a nossa mentalidade, vai inserir em nós, mulheres, valores e princípios do reino. Agora eu quero te dizer algo. O Senhor ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer despertar. Ele quer despertar algo em você hoje. Deus tem um despertar para você. E eu quero te pedir, fica atenta, fica orando, Senhor, fala comigo, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Pergunta a Ele, és tu mesmo, Senhor, que está falando comigo? Pede a Ele confirmação, cada palavra que vai sendo lançada sobre a tua vida, sobre aquilo que nós vamos trazer. A história de Esther não é uma história só bonita, de superação, não é só uma história que fala, que tem um enredo envolvente, porque fala de uma mulher que saiu do nada, uma jovem que saiu do nada, pois Esther era órfã. Esther ela era órfã de pai e de mãe, foi criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai. E Esther viveu ali na Pérsia, num período em que o povo judeu ele estava exilado. Então, nós vemos a história nesse livro de um povo que estava sendo perseguido, de uma mulher que se levanta nessa oportunidade. Mas sabe o que é que a gente vê nesse livro? A gente vê um retrato espiritual e profético do que Deus ele pode fazer na vida de quem se posiciona, de quem diz sim para o chamado de Deus. E hoje eu tenho certeza, porque o Espírito Santo de Deus tem falado comigo isso, que Ele trouxe mulheres aqui que têm chamado de Deus. Você já entregou sua vida a Jesus, ou talvez você ainda não tenha feito isso, entregado teus caminhos ao Senhor, mas o Senhor já está te dizendo que antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. E Ele já tinha um projeto sobre a tua vida, Ele já tinha um propósito para você executar. Assim como foi na vida de Esther, uma vida cercada de incertezas, porque se pensarmos na construção de uma jovem órfã, a gente pensa que na vida dessa jovem não havia aquilo que é a base para todo ser humano se desenvolver de maneira saudável, não só no corpo, não só no espírito, mas na alma. Faltava nela partes que são importantes para a construção da vida de qualquer ser humano. A presença de um pai e a presença de uma mãe. O povo judeu já estava num lugar que não era o lugar deles. E pensa um negócio ruim, a gente estar num lugar que a gente não se sente pertencente, não é verdade? A gente se sente deslocado, a gente se sente invalidado, a gente se sente não merecedor. Então imagina esse povo que vinha crescendo, que vinha vivendo aquele momento de ser escravizado, de ser subjugado, onde o povo estava disperso, não tinha poder, não tinha direitos. Eles estavam ali exilados. E quando a gente fala de alguém exilado, a gente fala de alguém que não tem expectativa para quê? Para a volta. Ele está ali cercado e não tem mais esperança para ele. E aí cresce essa jovem, sem pai, sem mãe, porque um primo resolveu cuidar dela. Foi um primo com um coração bondoso, começa a cuidar dessa jovem. E aí algo acontece. Algo acontece que muda drasticamente a vida desta jovem chamada Esther. O nome dela,
no hebreu é Hadassah, né, ou Hadassah, e Esté é um nome persa. E aí o que acontece? Né, o povo ele estava ali vivendo esse momento de separação. No reinado do rei Assuero, ou rei Xerxes I, acontece um fato curioso. O rei decide um dia dar uma semana de banquetes e festas, e a sua rainha, chamada Vasti, naquele dia que é convidada para a presença do rei, ela resolve dizer um não. Eu escutei algo muito curioso, né, falando sobre esse não de Vasti, uma mulher que é pouco falada pelo não que ela deu como virtude. Mas isso é algo para outro dia, dá para fazer uma pregação sobre esse não de Vasti. Mas o fato de Vasti, minha gente, eu quebrei o negócio que coloca a tomada aqui, tudo bem. O não de Vasti, naquele momento é crucial para a ação do plano de Deus na vida daquele povo. Porque Deus ele sempre está antecipado. O Senhor ele sempre se antecipa, ele nunca está atrasado. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Entendendo que o Senhor nunca está atrasado na sua vida. Talvez você tenha tido uma vida difícil, uma vida de abandono, onde você não teve pai, não teve mãe, ou se teve, não teve amor. E você acha que Deus chegou atrasado na sua vida. Mas eu preciso te dizer, o Senhor nunca chegou atrasado. O Senhor nunca chega atrasado. O Senhor, Ele usa a tua história, cada dia da tua história, para glorificar o nome dEle, se assim você permitir. E aí a rainha Vasti diz um não para o rei Assuero, e aí é convocada, né, uma assembleia ali, chama os seus conselheiros para saber o que ele deveria fazer naquela situação. E os conselheiros o aconselham a destituir destituir é a palavra. Ela foi disposta do seu cargo de rainha e agora abre uma vaga para a rainha daquele grande reinado. Para vocês terem noção do que era o reinado do rei Assuero, era algo que ia da Etiópia ao Egito, era algo muito grandioso. Ela não governava um lugarzinho, mas ela abriu mão de governar imensos lugares, muitos povos, e aí abre essa vaga, e essa vaga é algo propício para o agir de Deus na vida do seu povo. O livro de Esté é um livro onde o nome de Deus não aparece diretamente, mas a sua mão está em toda a parte. O que parece sorte para nós é a soberania de Deus agindo em cada detalhe. O que parece casualidade para Deus é um agendamento celestial. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que algo aconteceu por acaso, mas entenda que esses acasos na vida de uma crente, na vida de uma mulher que serve a Deus não existe. Existe a poderosa mão de Deus agindo e intervindo na nossa história. E olha, quando a mão de Deus ela está estendida, não há quem possa fazer voltar atrás. Quando o Senhor libera uma palavra sobre a nossa vida, não há quem faça ele voltar atrás. Então eu quero te dizer, nessa noite clamo ao Senhor, Senhor, libera uma palavra sobre a minha vida, porque eu quero viver os teus sonhos para mim. Esté estava no palácio, mas ainda não tinha entendido o propósito da sua posição. Ela passou por uma seleção minuciosa, onde não só ela, mas todas as jovens, as mais belas jovens daquele reino, foram selecionadas para estar na presença do rei. Mas o Senhor fez com que Esté achasse graça aos olhos do rei. E ali ela se torna rainha. Imagina, uma menina pobre, né, órfã, agora tem a posição da mulher mais poderosa daquela época, daquele reinado. E aí eu preciso te dizer que Deus ele tem um propósito. Onde você está? Esté deveria estar em casa, talvez lavando suas roupinhas, talvez cozinhando a comidinha, né? Porque ia chegar o seu primo Mardoqueu ou Mordecai.
E Esther estava ali, vivendo a simplicidade dos seus dias, até que um dia sai um decreto, onde nesse decreto havia a possibilidade de mudança completa da sua vida. Sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar sobre convites que nós muitas vezes recebemos, que muitas vezes a gente despreza, ou porque a gente acha que aquele convite não vale a nossa ida para aquele lugar, ou porque a gente se sente incapaz, inferior, imerecedora de ter sido convidada para aquele lugar. E Esther recebeu um convite, que não foi um convite, era uma ordem, né? Todas as mais belas jovens, ela é selecionada e ela vai para aquele lugar. E ela poderia simplesmente não se dedicar, ela poderia simplesmente achar, tem tanta mulher aqui, por que eu? Mas ela vai e dá o seu melhor. Ela dá o melhor do que ela tinha naquele momento. Com simplicidade, ela ganha o coração do homem de Hagaia, o homem que estava ali cuidando, né, daquelas mulheres que seriam apresentadas ao rei. E eu quero te dizer que não importa se no palácio ou no deserto, não importa se na terra prometida ou se você está exilada, Deus tem um propósito para a tua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Não importa onde você está, se no deserto ou na terra prometida, se no palácio ou exilada, Deus tem um propósito na tua vida. E eu preciso, porque Deus precisa disso, é a palavra que Ele trouxe no meu coração. Eu preciso que você se apodere dessas verdades, para você receber esse convite precioso, esse despertar que o Senhor tem para a tua vida. Porque assim como foi na vida de Esther, o Senhor nessa noite quer levantar Estéres neste lugar. O Senhor quer levantar mulheres para cumprir o propósito dEle. Mulheres que, independente de se sentirem incapazes, inseguras, elas vão tomar posse do chamado de Deus. Mulheres que vão sair do lugar de silêncio para um lugar de fala. Amém? Aí é já o oposto que a gente viu no GC, né? Só abrindo um parêntese aqui. Quem aqui é do GC? Levanta a mão. Amém. Toda segunda-feira, eu vou fazer propaganda. Toda segunda-feira, às 19h30, nós temos o GC de mulheres na minha casa, chamado Enraizadas. E aí, acho que foi segunda-feira, essa não, a outra, a gente falou sobre o silêncio, sobre a importância da gente se calar, né? Tem momentos na nossa vida, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de falar e há tempo de calar. Existia um momento na vida de Esther que foi necessário ela calar, mas também existia um momento na vida de Esther em que foi necessário ela falar. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para discernir o tempo de Deus sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. O propósito, ele não começa quando você descobre. O propósito começa quando Deus decide. E talvez Deus tenha decidido te usar no ventre da tua mãe. E talvez tu nem saiba, porque tu não parou para escutar como foi que você foi gerada. Deus, desde o momento da sua concepção, Ele tinha um propósito. Há um chamado de Deus para cada um de nós. E assim como diz em Jeremias, que eu já citei aqui, capítulo 1, versículo 5, que ele diz assim: olha, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e as nações eu te dei como profeta, eu te coloquei, eu te conheço, eu tenho algo específico para você. O mesmo Senhor diz para você nessa noite: minha filha, eu te conheço desde o dia da tua concepção, e eu tenho um propósito, eu tenho planos para você. Eu tenho nações para você. Eu tenho pessoas que serão influenciadas e abençoadas pela tua vida. Aleluia! E aí a gente começa a nossa pregação. Tópico 1. O tema desse tópico é: você pode calar ou você pode falar. No momento em que você entende que você tem um chamado de Deus, você tem duas opções.
Esther, ela recebeu um chamado de Deus, ela foi levada ao palácio, ela estava vivendo ali confortavelmente, até que uma crise aconteceu. E olha, crise é momento de Deus agir. Na crise, o Senhor, Ele levanta o seu povo para fazer novas coisas, para estabelecer novos momentos, para fazer novos milagres, porque Deus sempre tem milagres. Aleluia. Porém, se eu decido me calar, o meu silêncio, ele vai trazer consequências. Se Deus te chamou para interceder, se Deus te chamou para influenciar, se Deus te chamou para exortar ou cuidar, e você se cala, vidas podem ser afetadas. Quantas vezes nós que somos mães, nosso filho está ali precisando de uma correção, só que a gente, pelo cansaço, no cansaço físico, o cansaço da repetição, a gente faz assim, tem nada não, só dessa vez eu vou deixar passar. Mas era exatamente dessa vez que era necessário que a gente falasse. E ali a gente perde uma oportunidade de semear na vida do nosso filho, de lançar palavras de vida, de direção, de correção, de destino sobre a vida dos nossos filhos. Quantas vezes em mesas nas quais nós sentamos, onde o que está vivendo ou o que está sendo falado não é apropriado, porque nós nos calamos e não falamos das grandezas de Deus. Aí a gente permite com que outra pessoa comece a falar, seja das desgraças que estão acontecendo no mundo, seja das fofocas, né, de te atualizar das fofocas que estão acontecendo ali, seja para falar mal de outra pessoa, seja para abrir a boca para aquilo que não glorifica a Deus. Tudo isso porque nós nos calamos. E eu quero falar para vocês que muitas vezes dizem assim, eu não influencio ninguém. Eu quero te dizer, você influencia sim. Se você é um ser vivo, tem alguém que se espelha em você. Tem alguém que está olhando milimetricamente cada passo que você dá. E aí você pode ficar com duas versões dessa história de alguém que está olhando seus passos. A irmã invejosa, que só quer copiar tudo que eu faço. Ou você pode olhar e dizer assim, eu influencio. Glória a Deus, tem alguém que olha para o que eu estou fazendo e decide imitar. E aí você pode se colocar em duas posições. Ou da vítima, coitadinha, onde as pessoas só querem te copiar, porque, meu Deus, não existe ninguém no mundo para ela copiar, você é o centro do universo dela. Ou você pode se colocar como um parâmetro de inspiração sobre a vida dessa pessoa. Você que escolhe, você tem o poder de escolher se você vai calar ou se você vai falar. Se você vai se colocar na posição de vítima ou se você vai se colocar na posição de uma mulher que inspira outras mulheres. Está nas suas mãos a escolha para isso. O plano de Deus, ele não para, mas Ele quer usar você para fazer parte do milagre. Deus, Ele quer usar você para fazer parte do que Ele está fazendo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O Espírito Santo de Deus em você, Ele te deu poder. Poder para anunciar o Evangelho, poder para abrir a tua boca para abençoar, poder para abrir a tua boca para profetizar sobre o vale de ossos secos, sobre esse casamento que está dando errado, sobre o teu filho, tua filha que está desviada, sobre a tua mãe que está te perturbando, teu pai, eu não sei qual é a situação, talvez seja seu emprego, eu não sei qual é a situação, mas o Espírito Santo de Deus em você, Ele está dizendo, olha, não seja covarde, eu em você, você em mim, eu te dou poder, eu te dou ousadia, eu te dou coragem para você exercer o amor e o domínio próprio. E aí eu te digo, coragem, mulher, te levanta para exercer o que Deus colocou nas tuas mãos. Posicione-se com identidade, esse é o nosso tópico 2. Esther capítulo 2, versículo 10, parafraseando, diz o seguinte, Esther, porém, não havia declarado o seu povo nem a sua parentela. Foi necessário, por um tempo, Esther esconder de onde ela vinha.
o seu... Quando ela chega no palácio, o seu primo diz a ela: olha, não conta para ninguém de onde você veio. Chega um momento em que, mais uma vez, olha, não conta para ninguém de onde você veio. Fique em silêncio, esconde a tua identidade. Mas tem momentos em que o Senhor, Ele vai requerer, ou Ele vai nos colocar na posição de revelar nossa identidade. Esther inicialmente esconde a sua identidade, mas no momento certo, ela assume quem é. Vai chegar um momento na sua vida em que Deus ele vai te colocar em situações que exigirão posicionamento da tua vida sobre quem você é nele. Posicionamento sobre a tua identidade nele. O Senhor está te dizendo, você precisa assumir a sua identidade em mim. Vai chegar momentos, por isso não esconda a sua fé. Não esconda os seus valores, não esconda a sua missão. Quando você tiver a oportunidade de falar, fale e não se cale. Porque você precisa se posicionar para cumprir o chamado de Deus. Terceiro, posicione-se como alguém humilde e dependente de Deus. No momento em que Esther é chamada pelo seu tio, ela estava lá, vivendo sua vida no palácio, sendo rainha, vivendo todos os benefícios de ser uma mulher que era rainha. Chega um momento em que uma crise se instala. Existe um momento em que algo precisa ser feito, porque todo o povo ia ser exterminado. E aí o seu primo chega... Uma pausa, eu preciso ver de novo. Gente, carro Gol, placa final 9191. Por favor, vá lá que deve estar atrapalhando alguém sair. Existe um momento da nossa vida em que a gente precisa se posicionar. Porque um endemoniado se levantou para destruir o povo de Deus. Só porque ele ficou incomodado, porque Mardoqueu não queria se curvar, ele começa agora a tramar um plano no seu coração. Para o quê? Para exterminar o povo. E aí, com a autorização do rei, ele lança um decreto. E aí Mardoqueu chama Esther. E essa passagem que nós lemos aqui no começo, Esther 4:14, que fala, olha Esther, se você não se posicionar, se você não fizer alguma coisa, não te preocupa não. Socorro não vai faltar, porque Deus tem socorro para o seu povo. Amém? Deus tem socorro para o seu povo. Agora Deus está querendo usar você. Quem sabe, Esther, não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, Esther, não foi para um tempo como esse que você foi levantada. E aí Esther se posiciona em humildade e dependência de Deus, reconhecendo que ela poderia perder a sua vida. E ela diz assim, olha, jejuem por mim, e eu e minhas servas também jejuaremos. E então eu entrarei na presença do rei. Nós precisamos entender que temos sim um chamado de Deus, mas precisamos entender também que o chamado de Deus ele não é feito de qualquer forma. Nós precisamos de ferramentas dadas por Ele. De ferramentas que vão nos capacitar. E que ferramentas são essas, Rayane? É a palavra, é o jejum, é a oração, é a busca, é a construção no secreto de algo que vai mover não só o coração de Deus, mas que vai transformar quem nós somos. Imagina a posição que Esther estava. Ela estava agora numa posição onde a identidade dela precisava ser revelada. E isso colocava ela numa posição de risco. Porque o rei não podia mais revogar o que ele tinha estabelecido. E ela sabia, Esther sabia que ela não podia ir sozinha. Muitas vezes nós estamos querendo pelejar, lutar batalhas na força do nosso braço. Esther poderia ter aqui no coração dela que como ela era a mulher mais linda do reino, a mulher que conquistou o coração do rei, ela poderia ganhar na beleza,
ela poderia ganhar na retórica, ela poderia ganhar naquilo que ela sabia fazer. Mas nesse momento de crise, ela reconheceu que nela não havia capacidade alguma, que se não viesse recursos do céu, ela não conseguiria lutar essa batalha. Nós precisamos, mulheres, nos colocar neste lugar de entendimento. Primeiro eu aceito o chamado de Deus, eu entendo quem eu sou nele, e agora eu busco recursos para cumprir este chamado, essa missão que Deus me deu. Eu vou buscar em Deus a resposta para o meu casamento. Eu vou buscar em Deus a resposta para o meu filho. Eu vou buscar em Deus a resposta para a minha saúde. Eu vou buscar em Deus a resposta para o meu trabalho. Eu vou buscar nele, porque ele tem todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Porque o nosso Deus é um Deus que luta as nossas batalhas. E talvez você está aí cansada, sobrecarregada, porque você não aprendeu a descansar em Deus. Porque você não aprendeu a lutar a batalha da forma correta. Batalha de crente se vence com o joelho dobrado, com jejum, adoração, coração contrito, confissão de pecados. É neste lugar que o Senhor está te convidando a entrar. É no lugar de santificação, onde você vai sendo transformada, onde o Senhor vai te dando recursos para cumprir a obra dele. E aí, Deus ele tem para nos dar, mas exige de nós um esforço para cumprir isso. Muitas vezes você diz: Deus, eu quero melhorar de emprego. Eu quero melhorar a minha renda. Mas você não faz mais nada para isso melhorar? Você não estuda, você não se aprimora, você está ali parada no tempo. Deus ele vai te dar graça, Deus ele vai te dar estratégia, Deus ele vai te dar sabedoria. Agora existe um momento que a gente vai precisar se levantar e agir. E Esther orou, se consagrou. Ela fez o que está lá em Salmos 37:5. Ela entregou o caminho dela ao Senhor. Ela confiou nele. E Deus fez o que ela não podia fazer. E aí eu preciso te dizer que assim como Esther, você precisa assumir riscos. Você precisa assumir riscos. Caminhar com Jesus é assumir riscos. Só que existe uma coisa. O risco maior, ele já levou sobre a cruz, né? Nós temos certeza de para onde nós iremos. Nós temos certeza do fim das coisas. A palavra de Deus diz que é melhor o fim do que o começo. O Senhor ele já está lá, o Senhor ele já ganhou na cruz do Calvário a nossa vitória. Se esperarmos no Senhor aqui, tão somente aqui, nós somos as mais miseráveis das pecadoras. Mas se nós colocarmos a nossa confiança, sabemos que aqui não é o nosso destino final. O nosso destino, nós estamos aqui de passagem. E enquanto eu estou aqui, eu tenho uma missão a cumprir. Eu não posso me calar, eu preciso agir, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso buscar em Deus o recurso. Mas se tudo aqui der errado, nós temos a segurança. Que risco, né? Que risco. Confesso que quando eu começo a ler histórias, né, de pessoas, biografias de pessoas que deram a sua vida pela causa do Evangelho, me dá aquele, meu Deus, eu acho que eu não sou capaz, Senhor. Talvez eu não seria essa pessoa. Mas olha, o que uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela não é capaz de fazer. Quando nós estamos olhando para o lugar certo, o que nós não somos capazes de fazer por aquele que já deu a sua vida por nós. Então assuma riscos diante do Senhor, assim como Esther, no capítulo 4, versículo 16, ela diz: se perecer, perecerei. Se eu entrar na presença do rei e eu morrer, tudo bem, mas a minha parte eu fiz. Sabe quando é que ela diz isso?
depois de ter tido o seu momento de contrição, o seu momento de quebrantamento, o seu momento de consagração. Porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa a jejuar, a nossa carne ela vai mortificando, mas o nosso espírito ele vai ficando forte. E a gente começa a olhar para os problemas, não mais como a gente olhava, grande, mas a gente começa a olhar para o problema deste tamanhinho, pequenininho. Quando você sabe o que está gerando em Deus, você obedece, você assume riscos. E aí tem uma frase muito conhecida que diz assim: coragem não é a ausência do medo, mas agir apesar dele. O Senhor ele está te chamando para agir apesar do teu medo. Raiane, como é que eu vou dizer sim para o chamado de Deus? Como é que eu vou dizer sim para a vontade dele? Eu tenho medo de não permanecer, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não saber o que falar. Eu tenho medo do Senhor não agir. Olha, se aproxima do Senhor. Se aproxima do Senhor, porque à medida que você se aproxima dele, você vai sendo transformada. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele nos diz, ele disse a Josué, mas isso serve para a gente, seja forte e corajoso. O Senhor está te dizendo nesta noite, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Quando o Senhor se encontra ali com Josué, naquele momento em que é passado o bastão de Moisés para Josué, ele está agora diante do povo, ele está agora diante de um grande acontecimento. Eles estão prestes a entrar na terra prometida, mas não é porque eles estavam de frente para a terra prometida que essa terra não tinha gigantes, que essa terra não tinha problemas, que essa terra não tinha algo para ser feito. Talvez o Senhor tem coisas grandes, talvez não. Deus, ele tem coisas grandes para colocar na sua mão, mas você está dando um passo para trás porque você está olhando apenas para o gigante. Mas o Senhor está dizendo, não olhe para o gigante, olhe para mim, que sou o autor e consumador da sua fé. Se você olhar para mim, você vai olhar para as minhas palavras, você vai ter as minhas palavras gravadas no seu coração, você vai se levantar com força, você vai enfrentar os gigantes, você vai vencer os gigantes e você vai poder usufruir da terra que emana leite e mel. Então se levanta com coragem e ousadia. Seja forte e corajosa, cumpra o chamado que Deus te deu. Porque não é sobre você. Não é sobre você. O pedido de Esther não era apenas sobre ela. Quando nós estamos motivadas apenas em fazer algo para nós mesmos, nós facilmente desestimulamos, nós facilmente desistimos. Mas quando a gente tem 2 meninos, um marido, responsabilidade e, sobretudo, um Deus para prestar contas, a gente diz, eu gostaria de ficar aqui no confortinho da minha casa, assistindo meus doraminhas, assim, vivendo tranquilamente minha vida. Mas Deus, eu vou me levantar e eu vou agir, porque eu preciso dizer sim para o teu chamado. Eu preciso me levantar, porque não é sobre mim, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu espero, é sobre o Deus que me chamou, o Deus que me deu uma responsabilidade. Você tem noção do privilégio que você tem em suas mãos, o privilégio de ter o Espírito Santo morando em você. E agora ele te dá um comissionamento, ele te diz agora, vá pelo mundo e seja alguém que me representa. Você tem noção do privilégio que é ser alguém que é representante de Jesus aqui na terra? De alguém que estabelece o reino de Deus por onde você passa? Você tem noção do que é você ser recebida numa casa e porque você naquela casa, você ora, você declara as palavras de Deus, você fala, você testemunha aquela família transformada. Você tem noção do privilégio que é você criar um filho, criar uma criança e aquela criança crescer no caminho do Senhor, porque você fez a sua parte de mãe, porque você dobrou os seus joelhos, porque você jejuou, porque você apresentou Jesus ao seu filho. E aquele menino, aquela menina cresce e se torna alguém que vai anunciar a palavra de Deus pelos 4 cantos do mundo. Você tem noção do privilégio que Deus ele colocou nas tuas mãos ao colocar a responsabilidade que você tem? Talvez
Você diga, mas Deus, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém para falar. Se você é mãe, você já tem alguém para falar. Se você tem um negócio, você tem clientes, você tem pessoas para influenciar, você tem pessoas para abençoar. Se você tem um marido, você tem alguém para testemunhar de quem Jesus é. Todos os dias. Ah, mas meu marido é crente. Amém, mas você também não é crente? Então tem que ser Jesus, Jesus. E é um exercício diário, todos os dias. E a gente vai se fortalecendo. Porque Esther não olhou somente para si, ela olhou para todos que precisavam ser salvos com ela. Ela libertou todo o povo. A sua posição não é apenas um fim. A sua posição é um canal para libertar outros. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 8, há um conselho de uma mãe para o seu filho, dizendo, abre a tua boca em favor daquele que é mudo, daquele que não pode falar. Tudo que nós fazemos precisa ter um propósito para abençoar alguém e para apontar para Jesus. Ontem eu fui muito impactada, primeiro pela graça de Deus sobre a minha vida. Eu vou contar rapidamente esse testemunho para a gente concluir. Em janeiro, eu acho, eu comecei minha terapia. Conheci uma psicóloga abençoada, uma mulher de Deus, uma pastora Zéza, vou falar o nome dela para ficar gravado aqui. Uma mulher de Deus, uma mulher muito sábia. E aí eu comecei a minha terapia com ela, e dei uma paradinha. E quando foi ontem, a gente teve sessão de novo. E aí eu estava conversando com ela, depois que acabou a terapia, e dizendo para ela o privilégio que eu tinha de estar ali com ela, aprendendo com ela. Porque não era só... Porque a terapia dela é diferente, minha gente. Então, esqueça tudo o que você ouviu em terapia. E se você for para a pastora Zéza, você vai ter uma nova experiência. Porque ela tem alguns métodos diferentes. E é uma mulher de Deus. E aí, essa mulher, ela tem 70 anos, essa pastora. Ela tem 70 anos, ela dá pau em mim. Em vitalidade, em mentalidade, em tudo. Uma mulher extremamente ativa, cheia do Espírito Santo de Deus. Assim... Ela é incrível. E aí ela estava me dizendo assim, das vezes que ela pensou em parar. Porque né, ela já tem 70 anos, né? Ela podia simplesmente ficar em casa, cuidando das coisinhas dela, ou então só viver para estar ali pregando, ou não sei, fazer o que ela quisesse com o tempo dela. Mas ela disse que todas as vezes que ela dizia assim, eu vou parar, o Espírito Santo de Deus dizia ela para ela não parar. E eu nem falei isso para ela, né? Uma outra oportunidade, eu vou ter a oportunidade de dizer isso a ela, que glória a Deus que ela não parou. Que glória a Deus que ela não está fazendo aquilo porque ela precisa, mas porque ela entende o chamado de Deus sobre a vida dela e o poder que tem o trabalho dela, a ferramenta que Deus colocou na mão dela. Porque eu estou ali e eu estou sendo transformada pela vida dessa mulher e eu estou tendo o privilégio de aprender com a vida de uma mulher que disse sim para o seu chamado. E que não colocou um prazo para cumprimento do seu chamado, não. Ela disse, Senhor, enquanto eu viver, eu vou cumprir o teu chamado. Talvez você tenha colocado para Deus prazo. Ah, Deus, eu só vou fazer se eu casar, se eu me separar, se meu marido morrer. Sei lá o que é que você disse para Deus. Mas você precisa aprender com Esther, com a pastora Zéza, que não colocou prazo para cumprir o chamado de Deus. Mulher, se levante. Use a ferramenta que Deus te deu. Esther não começou rainha, ela foi formada no secreto. Ela foi posicionada pelo céu e usada com poder. Filha, isso é o Senhor que te diz. Foi para este tempo que eu te coloquei aonde você está. Talvez você só tenha na sua mão uma agulha e uma linha, como foi Dorcas. Mas essa agulha e essa linha tem o poder de transformar, de abençoar muitas e muitas vidas. Romanos 8:14 diz, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação está dizendo, quando é que vocês vão começar a se levantar e a declarar que só o Senhor é Deus? Quando é que vocês vão começar a se levantar e fazer e cumprir o ídolo do Senhor? Quando é que você vai se levantar? Talvez você ache que você está fazendo muito, mas eu preciso te dizer, o que você está fazendo ainda é pouco.
Você está dizendo, eu estou cansado. O Senhor está dizendo, eu tenho força. Você está dizendo, eu não tenho recurso. O Senhor está te dizendo, eu te dou recurso. Você está dizendo, eu não sei falar. Ele te diz, não diga que você não sabe falar, porque tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Se você acha que você não sabe falar, vá buscar em Deus o recurso que você precisa. Se levante, se posicione, não se cale, não se cale. Seja uma mulher que transborda por onde você vive. Não adie o chamado de Deus sobre a sua vida. Não adie o chamado de Deus sobre a sua vida. Porque Deus não precisa de você para cumprir. Mas Deus, para fazer coisas grandes, mas Deus quer te usar para transformar muitas vidas. Você pode ficar de pé? Se possível, diminui as luzes.